Fala, galerinha! Nessa aula nós vamos corrigir as páginas que nós fizemos na aula anterior de matemática, tá bem? Que é a página 177 e 178. Então, aqui tinha um texto, você sabia, que contava sobre o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que falava sobre o censo. Tá? Você deve ter lido esse texto. Se você não leu, para o vídeo agora e lê o texto. Beleza? Aí no exercício 1 tinha um enunciado que falava que tem um telefone, né, que você pode falar com alguém do IBGE. E perguntava na letra A se esse número de telefone é maior ou menor que 1 milhão. Gente, isso era uma baita de uma pegadinha, porque ele não é maior nem menor, ele é um número de telefone. Ele não indica uma quantidade. Então, a resposta é que ele não é maior nem menor, porque ele não indica uma quantidade. Aí na letra B, diz assim, ó, na letra B quase que contava a resposta, né? Da letra A. Se esse número indicasse quantidade, ele ia ser maior ou menor que 1 milhão. Se não fosse o número de telefone, se fosse o número que indica quantidade, ia ser maior do que 1 milhão, porque daí ele ia ser 7.218.181, organizando eles, né, em classes. Tá vendo aqui, ó, a classe das unidades simples, a classe dos milhares e o 7 aqui na classe dos milhões. Tá bem? Ó, lembra que eu ensinei que para facilitar a leitura desses números grandes, é só organizar eles sempre, cada um na sua classe, que fica bem simples. Não, você vê o 7 sozinho, você sabe que é 7. 7 o quê? Terceira classe aqui, ó, é 7 milhões. Você vê o 218? É fácil, é 218. O quê? 218 mil. Vê o 181, sabe que é 181 e não tem sobrenome, né? Porque é a classe das unidades simples. Aí tinha o Investigue, que contava que antes de existir Brasil e de existir o IBGE e o censo, lá no Império Romano eles já faziam censos, né? Já faziam essas contagens das pessoas de 14 em 14 anos. E que Jesus nasceu bem numa época de censo. O pai dele e a mãe dele tiveram que viajar para uma cidade para responder ao censo, né? E ele nasceu enquanto eles estavam fazendo isso. E pergunta aqui, ó, que é um investigue, procura descobrir o período em que será realizado o próximo censo do IBGE. Gente, o IBGE realiza censo aqui no Brasil de 10 em 10 anos. E teve um em 2010 e, obviamente, ia ter outro agora em 2020. Mas, com tudo isso que está acontecendo, eles acham que talvez não seja possível realizar o censo esse ano. Ainda não foi definido, mas é o que o IBGE já comunicou, que talvez não dê para fazer esse ano. Aí tinha o 2, que era um gráfico, tá bem? E cada criancinha desse gráfico representava 50 mil crianças nascidas no Brasil, tá certo? No ano de 2016. A primeira pergunta: em que região brasileira você mora? Na região sul, tá, pessoal? Nós moramos na região sul. Ah, prof, mas eu moro em Almirante Tamandaré. Tá, mas Almirante Tamandaré é região sul brasileira do mesmo jeito. Campo Magro também, São José dos Pinhais também, tá bem? Às vezes a criança se confunde só porque ela mora em outra cidade, mas todos nós moramos no estado do Paraná, que fica na região sul, tá bom? Então a nossa resposta é região sul. Em sua região, nós ficamos em qual lugar no ranking? Então, ó, tem que pensar assim, ó. Sua região está em qual posição? Né? A primeira que tem mais é a Sudeste. Obviamente. A segunda é a Nordeste. Tá vendo? A terceira é a Sul. Então, nós estamos na terceira posição, tá bem? A quarta é a Norte e a quinta é Centro-Oeste. Por quê? Porque quem tem mais é em primeiro lugar. Entendeu? Quem tem menos está em último lugar. Então, começamos, ó, quem tem mais? Primeiro, segundo, terceiro, que é a nossa, então, na letra B, terceiro lugar, né? Terceira posição. E era só marcar aqui, né? Terceira posição. Tá vendo? E depois tinha, né, a quarta posição, que era o norte, e a quinta posição, que era o centro-oeste. Tá bem? Em 2016, em qual região nasceram mais crianças? Na Sudeste, porque, ó, tá vendo, ó? Tem mais crianças na região Sudeste. Então, foi na região Sudeste. E quantos bonequinhos representam a região Nordeste? Tem que contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bonequinhos, tá, pessoal? E a letra E, aí era um desafio, ó. Quantas crianças nasceram no Nordeste em 2016? Se cada bonequinho do gráfico corresponde a aproximadamente 50 crianças, então tinha que fazer, ó, 16 vezes 50 mil, né? Que era 50 mil aqui, né? Eu falei errado.
que dava 800 mil crianças. Podia usar a calculadora. Prof, você só fala isso agora. É claro que se eu falar antes, daí perde a graça. Vocês têm que perguntar quando vocês têm dúvida. A prof está aqui o dia inteiro respondendo dúvida de vocês. Então, quem ainda não tem o hábito de perguntar, tem que criar o hábito de perguntar para a prof. Então, era só fazer 16 vezes 50 mil. Quer ver, ó? Pode usar a calculadora. Prof, eu não tenho calculadora, mas no celular do papai e da mamãe tem calculadora. Ó. Só pedir emprestado. Ó. 16 vezes 50 mil. Tá vendo? Que dá 800 mil. Tá certo? Aí o F, ó, de acordo com o gráfico, cerca de quantas crianças nasceram no Brasil em 2016? Aí, agora tinha que fazer um negócio extremo aqui. Tinha que contar todos os bonequinhos, somar todos, que dava 56. Todos os bonequinhos. Aí, tinha que fazer vezes 50 mil. Podia usar a calculadora. Quem teve dúvida perguntou para a prof respondeu. Ó, 56 criancinhas ao todo, vezes 50 mil, porque cada criancinha vale 50 mil, e dava 2 milhões e 800 mil crianças. Então, ficava 2 milhões e 800 mil. Combinado? Ah, prof, mas eu não sabia disso na hora que eu fui fazer. Eu fiquei com dúvida e não sabia fazer. Então, se você ficar com dúvida, você precisa perguntar para a professora. Ah, mas eu fiz de noite, pergunta de noite. Ah, mas eu fiz outro dia, pergunta outro dia. Tá bom? É só falar, prof, eu estou na página 178 e eu não sei fazer o exercício da letra E. A prof explica. Entendeu? Porque se você não pergunta, você também não desenvolve as habilidades necessárias de análise. Então, é muito importante vocês perguntarem quando vocês chegarem numa questão que parecer ser difícil demais. Ah, prof, mas eu perguntei para minha mãe explicou. Aí tá bom, se você pode perguntar para a mamãe soube explicar, tá ótimo. Mas assim, deixem os papais também trabalharem, descansarem. Podem perguntar para a prof, porque é o trabalho da prof responder vocês. Vocês nunca vão estar incomodando a prof, porque perguntaram para a prof pelo WhatsApp. A prof sempre está aqui disponível para explicar quantas vezes for necessário. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo, mas se ficou alguma dúvida é só perguntar para a professora. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!